Então, nesse sentido de humanização na UTI, o que é que essa humanização ela vai abranger? Tanto em relação aos pacientes, quanto em relação aos profissionais de saúde. Humanizar, gente, ela pega a questão dos valores das pessoas, das esperanças das pessoas, porque é claro, quem está doente, quem está com alguma doença grave ou à beira da morte, mesmo assim, no fundo, vai ter alguma esperança de sobrevida. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que pense, eu vou morrer. Claro, existe, mas assim, todos nós, como seres humanos, a gente sempre pensa que no fundo há uma esperança, né? No final do túnel, né, tem sempre aquela luz. Então, há sim esperança. Então, a gente deve, né, respeitar essa questão da esperança, até porque tem gente que acredita em milagre, tem gente que não acredita, mas tem gente que acredita. Devemos respeitar todos esses aspectos dos pacientes e também dos profissionais. Temos também a questão dos aspectos culturais de cada pessoa, né, que deve ser levado em consideração para um planejamento, para uma assistência, né, de acordo com aspectos culturais, respeitando sempre, né, essa questão da cultura, preocupações de cada um, somente a questão do paciente. Se eu morrer? Eu vou ter preocupação porque eu vou deixar meus filhos, meus netos. Então a gente tem que dar um apoio, tem que dar um suporte e tentar articular, né, isso da melhor forma. A gente não pode interferir na vida dos pacientes, mas a gente pode estar lá para ouvi-lo, auxiliá-lo, tá, gente? Porque nem todos os pacientes da UTI, eles vão estar inconscientes e sem falar não, tá? Considera o indivíduo como um todo, né? É aquela coisa do olhar holístico, olhar o paciente, não só é a questão biológica dele, mas olhar toda a questão psicológica, social, espiritual, tá, gente? Cultural. Que no caso é no último ponto, é biopsico, sócio, espiritual. Então, gente, humanizar é a gente tratar sim a doença, a condição clínica patológica do paciente, mas também tratar ele como alguém que está ali e que é um ser humano, independente se for na UTI ou outro setor de um hospital. Então, a gente deve ter sempre esse olhar de humanização em relação a todos os pacientes de todas as unidades de saúde. Então, existe uma política de humanização da assistência. Nesse caso, a gente fala da assistência em si na área da saúde, que engloba também a questão da UTI. Então, quais são os objetivos dessa política de humanização? Que todos nós da área da saúde, né, no nosso caso, profissionais de enfermagem, devemos seguir e respeitar. Os objetivos dessa política: tornar o ambiente hospitalar agradável e acolhedor para o cliente e família. É difícil, tornar esse ambiente hospitalar agradável e acolhedor. Porque assim, gente, para começar, a estética do local é importante sim, com certeza. Se a gente for analisar a nível, né, da questão do SUS, Sistema Único de Saúde, os hospitais, instituições públicas já não têm aquele ambiente agradável. Tem hospitais que parecem museus, né? Precisam de reforma, o teto com goteira, as paredes com mofo. Então, assim, esses ambientes, eles remetem muitas vezes cenas de terror. Então, começando já pelo ambiente, é aquele ambiente que, estruturalmente falando, já não é um ambiente agradável e bonito. E imagina aquele clima pesado, sabe, entre os profissionais, quando principalmente tem uns que não nos acolhem bem, tá? Tanto o paciente quanto os familiares. Muitos profissionais de saúde, eles não gostam dos acompanhantes, dos familiares dos pacientes. Então, isso é bastante complicado. Então, a gente, infelizmente, na questão estrutural, a gente não pode fazer muita coisa, né? Porque é muito dinheiro e não é nossa responsabilidade. Mas o mínimo que a gente puder fazer para ajudar já melhora muito. Adotar tecnologias que promovam a realização de procedimentos de forma segura e de qualidade. Então, assim, isso aí ainda bem que é uma realidade, principalmente na questão da UTI. UTI, gente, é a unidade que tem, assim, maior número de equipamentos de alta tecnologia, de ponta. Então, isso aí, já temos, sim, esse suporte, né, dessa UTI com esses equipamentos para os pacientes. Para que haja humanização em uma UTI,
devem ser considerados alguns pontos importantes, gente. Cores leves nas paredes e nas portas, tornando o ambiente mais tranquilo. A gente sabe que uma parede branquinha ou uma cor de creme clarinha, ela dá o quê? Ela traz luz, ela traz paz, diferente de uma parede marrom, uma parede preta, né? Que tem aquela sensação de escuridão. Então, por isso que as paredes das UTIs, a maioria são o quê? São brancas. Então, esse ambiente luminoso, ele ajuda, sim, a dar uma sensação de paz, de bem-estar e de conforto, tanto para o paciente quanto para os familiares e nós profissionais da área da saúde. Proporcionar ambiente calmo e silencioso, minimizando ao máximo os ruídos dos equipamentos e da equipe. Então, gente, o UTI em si é sim um ambiente calmo e silencioso. A única coisa que não é calma e silenciosa são os aparelhos em algumas situações, tá? Mas em questão de conversa, de discussões e tudo mais, não. Os profissionais, eles são bastante conscientes sobre isso. Agora, é claro, tem profissional que quando vai falar sobre o paciente para outro profissional, o que é que ele faz? Ele fala na frente do paciente, embora em baixo tom. Mas o paciente, gente, muitas das vezes eles conseguem ouvir e entender o que eles estão falando. Então tem que ter ainda esse cuidado. Presença de janelas que permitam ver o azul do céu, a luz do sol e o verde das árvores. Antes, as UTIs não tinham janela, era um ambiente totalmente fechado. Então, para humanizar, para melhorar esse clima, esse ambiente pesado, mudou muito a estrutura de uma UTI. Então, já tem janela, né, nas UTIs, porque é importante o paciente, por mais que pareça estar de olho fechado, tem muitos que estão com o olho entreabertos. Parece estar fechado, mas eles ainda estão enxergando alguma coisa. Então, é importante ele saber se está de dia, se está de noite, que ele vê pela janela a claridade, né, a questão do sol, de árvores que estejam na área externa do ambiente hospitalar, da UTI. Então, tem UTI também que tem relógios de parede, tem pacientes que relatam que sabia, né, que horas estava naquele momento, porque ele olhava para a parede e tinha um relógio. E às vezes, quando a pilha parava, o relógio parava, né, de funcionar, ele se sentia angustiado porque não tinha mais noção de hora. Então, muitos pacientes já vi casos que relataram essa questão de ter a importância de um relógio, que foi importante ter um relógio ali. Ele poderia não saber que dia, há quantos dias estavam ali, mas assim, a questão de ter uma noção da hora é importante, tá? Quem é que não gosta de saber a questão da hora, né, no nosso dia a dia? Garantir bom espaço entre os leitos para facilitar o trabalho dos profissionais, além de maior privacidade para o paciente. Isso aí também não é muito problema não, porque o UTI, ele tem, dependendo da estrutura do hospital, do número de leitos gerais do hospital, tem um número adequado, né, de leitos na UTI, isso aí não chega a ser problema, não tem isso de aglomeração em UTI, tá? Claro, com a pandemia agora mudou-se um pouquinho, mas assim, no dia a dia não tem isso de, igual a gente chega na emergência de um hospital de grande porte e vê os pacientes nas macas um em cima do outro. Na UTI não existe isso. Cada paciente tem seu leito direitinho, tem seus equipamentos, né, individualizados, cada um tem o seu. Então, são separados por cortinas, geralmente são cortinas que separam um lado do outro. Então, tem um bom espaço entre um leito e o outro, que é para justamente os profissionais circularem por ali, porque também tem a questão do paciente, se ele chegar a ter uma parada cardiorrespiratória, tem que puxar o carrinho de parada, que ele é relativamente grande, tem que estar circulando ali um monte de profissional para fazer a questão da reanimação cardiopulmonar no paciente, então tudo isso deve ser levado em consideração. Separar pacientes mais graves para que os conscientes não vejam ou ouçam as intervenções que se processam ao seu redor, gerando menos ansiedade. Então, a gente também tem muitos relatos de pacientes que, após saírem da UTI, eles falaram, né, que se assustavam quando o outro, né, colega que estava mais grave
do lado dele, quando chegava a ter uma parada cardiorrespiratória e tal, e todo mundo lá, naquela questão de tentar reanimar, salvar a vida dele. Então, isso é angustiante. E tem procedimentos que são angustiantes. Quem não é da área da saúde se assusta com determinados procedimentos que são feitos nos pacientes. Então, é complicado. Adotar comportamento de compaixão, solidariedade e ajuda é o que está faltando muito entre os profissionais de enfermagem em si. Quando eu falo profissionais de enfermagem, eu incluo enfermeiros, técnicos, auxiliares, parteiras, tá? Porque todo esse pessoal que eu falei agora faz parte da equipe de enfermagem. Então, assim, não estou me referindo só ao UTI. Em relação à área da saúde em si, né, principalmente da enfermagem, os profissionais estão cada vez mais, gente, desumanos, infelizmente não pensam no outro colega, não respeitam, né? Se não respeita e não pensa no outro colega, vai respeitar um paciente. Entenderam a gravidade do caso? Conversar, ouvir, tocar o paciente, identificá-lo pelo nome. Então, gente, conversar sempre. Antes de fazer qualquer procedimento no paciente, a gente deve chegar. Ele pode estar entubado, inconsciente, o que for. Devemos chegar perto dele e se identificar. Senhor, né? Chamar ele pelo nome dele e se identificar. Ó, eu sou enfermeira tal, sabe? Dizer o seu nome direitinho. Caso ele fale, né? Sempre ouvir as queixas, as angústias dele. Tocar o paciente, claro, porque assim a gente vai precisar manipular ele para fazer os procedimentos. Claro, a gente vai estar com luva, mas assim é importante a questão do tato, né, do contato físico com ele, porque ele vai ver que a gente está ali para auxiliá-lo, para ajudá-lo a sair daquela situação. Então é um toque humanizado, gente, um toque de profissional. Em relação ainda ao cuidado com o paciente e família, gente, tem alguns aspectos aqui que são bastante importantes. Por exemplo, oferecer cadeira para acompanhantes para que possam permanecer o mais tempo possível com o paciente, evitando sentimentos como abandono e solidão. É importante no horário da visita, geralmente é 1 hora de visita, tá? Dependendo do hospital. É importante oferecer uma cadeira para que aquele familiar se sinta o quê? Acolhido, para que ele se sinta digno de estar ali. Muitas vezes, assim, não se oferece uma cadeira para ele, não pergunta se ele quer tomar uma água, alguma coisa. Então, assim, não é questão de, eu vou servir a ele. Não, gente, é questão de humanização mesmo. É importante, sim, ter uma cadeira no momento da visita do lado do leito do paciente, tá, gente? Para ele ver que ele está sendo acolhido ali e para o próprio paciente ver que ele está ali, mas que todo mundo se importa com a sua vida e com a vida dos seus familiares. Então, isso é questão de humanização e conforto. Oferecer informações e conscientização dos familiares sobre a doença e o tratamento ao qual o paciente está sendo submetido. Não tem coisa pior do que você ter um ente querido ou um amigo, seja o que for, numa UTI e você ficar sem saber de nada. Já não pode ter acompanhante ali 24 horas. Aí imagina, você ter que esperar a boa vontade, muitas vezes, dos profissionais e tal. Quando dizem assim, fulano, todos os dias, esta hora, eu vou ligar para dar informação. Se todos os dias, nesse horário, ligar, ok. E já é angustiante. Imagina quando não fazem isso ou atrasa o horário. Então, é importante, sim, ter esse diálogo. Na verdade, é uma obrigação, né, dos profissionais, eles dar informações sobre como o paciente está evoluindo. Será que ele está no estado geral bom? Será que ele está num estado geral regular ou grave? Então, é importante, sim, passar a rotina desse paciente todos os dias para os seus familiares. Avaliar suas necessidades e o grau de satisfação em relação aos cuidados prestados. Então, aqui é em relação às necessidades do paciente e também do familiar. É bom ter esse feedback, é bom a gente saber se o nosso trabalho enquanto profissional de saúde, está sendo, né, adequado, porque às vezes a gente pensa que está trabalhando bem, mas muitas das vezes a gente não está trabalhando bem. Então tem que ter esse retorno, esse feedback. É importante a gente procurar saber se o nosso atendimento está sendo adequado. Atenção ao profissional da equipe. A equipe de enfermagem
exposta a um nível maior de estresse que qualquer outra do hospital, porque deve lidar não somente com assistência a seus pacientes e familiares, mas também com suas próprias emoções e conflitos. Porque, assim, apesar de UTI, o médico estar presente e o enfermeiro também, né? 24 horas, são assim, gente, os técnicos de enfermagem que estão mais presentes ainda do lado do paciente. O médico está lá perto, mas está olhando de longe. O enfermeiro também. Chega lá, faz sim a questão do exame físico e tudo mais, mas não está tão próximo quanto um técnico que tem que estar lá mexendo na bomba de infusão, tá, gente? Fazendo a questão dos procedimentos, né, técnicos de enfermagem. Então, assim, é muito estressante para os técnicos de enfermagem essa questão de estar sempre lá. Muitas das vezes vendo os pacientes irem a óbito. Então, assim, gente, a gente tem que ter uma atenção a esses profissionais por causa de esgotamento físico e esgotamento mental. Então, tem que ter medidas que façam com que esses pacientes eles não levem isso para si, porque muitos profissionais eles podem ter problemas psicológicos, né? Por se trabalhar numa UTI, passar por tantas situações angustiantes. Então, o que é que a gente pode fazer nessa questão? Cuidando de quem cuida. Então, assim, quando eu falo cuidando de quem cuida, a gente tem que cuidar de nós mesmos, dos próprios profissionais de enfermagem. O que é que pode auxiliar, o que é que pode ajudar a gente ter um emprego, né? No caso, na UTI, prestar uma assistência adequada e boa, sem interferir muito na nossa vida, né? Psicologicamente falando e biologicamente falando. Gente, questão de remuneração justa. Primeiramente, profissionais, não sei se vocês sabem, mas profissionais de saúde, independente se são enfermeiros técnicos, nutricionistas, psicólogos, médicos, qualquer profissional intensivista, né, que a gente fala, quem trabalha em UTI intensivista. Qualquer profissional desse que trabalha em UTI já são vistos com outros olhos. Primeiro que quem tem experiência em UTI é muito mais fácil de conseguir qualquer emprego em qualquer lugar do mundo. Tá, gente? Qualquer lugar do mundo que eu falo assim, aqui no Brasil, tá? Porque quem tem diploma aqui não pode exercer fora. Na maioria não pode, tem que ter uma mudança aí. Então, assim, se você tem experiência em UTI, você dificilmente ficará desempregado. Então, profissionais de UTI são vistos com outros olhos. O salário relativamente é maior, sim, do que outros setores. E também vai depender, no caso, também de hospital para hospital. Se é contrato, se é concursado e tudo mais. Assim, a gente sabe que, no geral, a remuneração, ou seja, o salário do profissional de enfermagem em si não é boa, né? Claro, tem locais que pagam muito bem, mas no geral não é boa. Então, assim, se na UTI já eles são um pouco mais valorizados, ainda é pouco. A gente deve lutar por uma remuneração maior ainda e mais justa, porque o desgaste físico e mental que a gente passa é bem complicado. Sala de descanso para os plantonistas. Até tem sala de descanso, gente. Mas, assim, a gente fala mais aqui na questão de uma humanização até nisso. Nessa questão da sala de descanso. Uma sala mais confortável, com uma cama digna, tá, gente? Um ar-condicionado. Geralmente são assim. Porém, o que mais, assim, tem dificuldade é a questão da cama. Muitas das vezes, pelo SUS, tá, que eu tô falando. As camas são aquelas camas mais antigas, que fica... que a tarisca não está muito boa, que faz barulho, a questão também das paredes em si, se tem mofo, se tem goteira. Então, tem que ter um cuidado em relação a essa questão da sala de descanso desses plantonistas. Tem que ter um ambiente ideal para descanso, uma televisão, tá, gente? Um sofá, tem que ter todo um conforto também para os profissionais de saúde. No SUS, a gente não vê um ambiente tão bem elaborado, tão bem estruturado. Atendimento psicológico. Então, assim como o paciente familiar tem direito a atendimento psicológico, nós profissionais de saúde também temos. Então, quem trabalha em UTI tem direito de ser atendido de graça por um psicólogo, tá? Do hospital, da instituição. E palestras educativas. No caso, são essas questões além de capacitações, né? Essas questões dessas palestras educativas, tanto para se aprender mais, quanto para esparecer a mente, para trabalhar o psicológico da pessoa. Isso também é muito importante.